Permanecer na verdade, ser usado. Vídeo número 5. Princípios da gratidão. Você não pode usar a verdade, mas a verdade pode usá-lo. Quando você está falando da verdade, você está falando do infinito, e pensar nos seres humanos usando o infinito é bastante ridículo. Mas um ser humano poderá, através da humildade, se abrir e permitir que a verdade o use-o. Então, você saberá que a verdade é infinita. A verdade é onipotente. A verdade é todo poder. Mas o que é a verdade? Esta é a verdade, de que existe apenas um poder. Esta é a verdade, de que existe apenas uma presença. Esta é a verdade, de que a graça de Deus criou este universo e a graça de Deus o mantém e sustenta, e que a graça de Deus está mais perto de você do que o seu respirar, e mais perto do que suas mãos e pés, e não tem nada a ver com isso, em usá-la, a não ser reconhecê-la. Apenas reconheça o reinado da verdade dentro de você e reconheça a verdade. É a única presença e o único poder, e a única vida e o único amor. Então, você descobrirá como ela assume sua experiência e gerencia. Agora, você estando fora dessa sala em 5 minutos, você testemunhará algo ou outro poder que o fará acreditar que existe um poder além de Deus. E se você não estiver muito alerta, você concordará que isso não é ruim, ou isso é chocante, ou o que você poderia fazer sobre isso. E se você chegar nesses 5 primeiros minutos, então os 10 minutos seguintes seriam mais graves, e cada 10 minutos que passassem adicionaria mais tentação para você em acreditar ou testemunhar algo que é aparentemente um poder maior do que de Deus, ou algo sobre o qual você gostaria que um Deus fizesse. A resposta na sua vida dependerá do seu próprio estado de alerta. Você pode confrontar-se com a próxima tentação? Você pode testemunhar que alguns carros se chocam? Você pode testemunhar um cachorro correndo na frente de um carro? Você pode testemunhar alguém doente, debilitado ou bêbado? Você pode rapidamente dentro de você apenas dizer: não tenho medo, há apenas um poder. Não tenho medo. Deus é a única presença que existe. Porque na proporção disso, você poderá trazer a cura para qualquer situação que existe no mundo. Você não precisa falar isso. Você não precisa contar isso aos que estão envolvidos. Você não precisa confessar. Você não precisa vender a ideia para a sua família ou para seu vizinho. Tudo o que você tem a fazer é manter-se trancado em você. O segredo, de modo que cada vez que esse segundo poder lhe apareça, o poder do mal, ou do pecado, ou das doenças, ou da tentação, ou da falta, ou do álcool, ou das drogas, o que está dentro de você, mantendo-o trancado, diga: não tenha medo, Deus é. E assim, se Deus é tudo que você tem que se preocupar. Você sabe, assim como eu, que se você tivesse certeza de que Deus é, não teria mais nada neste mundo que pudesse assustá-lo. O único medo que temos é que talvez estivéssemos errados, que talvez não haja um Deus, e se houver, o que isto é bom para mim? Mas você assiste e se preenche dentro de você. Eu também digo para você: não diga a nenhum homem o que você viu. Mantenha-o trancado dentro de você. Mantenha-o trancado o que você viu e o que você sentiu dentro de você. Deus é. Porque Deus é, você não precisa ter medo de qualquer pessoa, qualquer circunstância, condição. Cante essas palavras uma vez e outra vez. Deus é. Deus é. Deus é.
Lembro-me de termos algumas reuniões matutinas no Havaí, alguns anos atrás, e como de costume, eles tinham um gravador ativado e tinha que desligá-lo. Mas o tema, por muitas e muitas manhãs, foi Deus é. E mais tarde, isso foi incorporado em um livro, Vivendo no Caminho Infinito. Então, você também encontrará em breve, em sua própria experiência, Deus é. Quando você chegar a esse dia milagroso em sua vida, quando você chegar a isso, tenha certeza de que nunca esquecerá essa data. Quando você chegar nesse dia em que tiver uma percepção clara de que Deus é, você nunca mais se importará com a forma de erro que se aproximará de sua morada. Você poderá sorrir disso e nunca mais se aproximará disso. E mesmo enquanto olha para o mundo e testemunha os horrores que está experimentando, você também poderá chegar que o segredo é que Deus é. Quando os homens souberem disto, essas discordâncias cessarão. Todo erro desaparecerá da face da terra conforme nós, individualmente, chegarmos à realização de que Deus é. O que devo temer? Existe um poder além de Deus? Existe algo além de Deus? Então, como Deus poderia ser infinito se houvesse? Como Deus poderia ser onipotente, onipresente e onisciente? Como Deus poderia ser todo em tudo se realmente houvesse realidade ou poder para as discordâncias da vida? Assim você encontrará eventualmente discórdias e que a maioria que lhe tocam por causa da sua aceitação na crença universal de que eles têm poder. Quando você sofre com eles, não é a sua culpa, porque foi a crença universal deles que os trouxe para a sua mente. Mas, se você continuar a sofrer com eles e não vencê-los, será porque você negligencia ou não enxerga a correção que eu estou lhe dizendo aqui hoje. Você pode começar em qualquer momento que lhe apraz e entrar no acordo de que, se Deus é, então não há poder para pessoa, lugar, coisa, circunstância ou condição. Esse é o nosso principal princípio. Não é que temos um segredo que cura a doença. Não é que possamos ter um Deus que fará mais por nós do que faria pelos protestantes, católicos, hebreus ou maometanos. Pessoalmente, eu não acreditaria muito nesse tipo de Deus que faria mais por um do que pelos outros. Eu não gostaria de um desses deuses na minha vida. Para mim, o único Deus que poderia ser é um Deus universal, um ser universal que não faz acepção de pessoas, mas a quem todos somos iguais. Quando você tem esse tipo de Deus, então você tem um Deus onipotente, onipresente e onisciente. E esse Deus, então você pode dizer: não precisamos ter medo, temer o que a condição mortal pode fazer comigo. Então diremos ao braço murcho: estique o seu braço. Ou para o homem impotente: levanta-se, pegue a sua cama. Ou para o cego: abra teus olhos. E para os outros: o que o te impediu? Onde está esse poder que o limita? Onde está esse poder que está segurando você? E, assim, conforme você faz isso, descobrirá que não há tal poder. Você meramente acreditou em tal poder e deu o poder da sua crença nisso. É isso.